Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Cat e criamos o canal em homenagem ao meu filho, Pedro, Que tá escondido. que é autista. E eu sou o pai do Pedro, o Alex. Agora apareceu o Pedro. Eu tô escondido no começo. Tá escondido no cobertor. E hoje, né, não poderia ser diferente. Filho, vamos conversar um pouquinho. É sério, filho. É sério. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal, daí depois a mãe mostra você dando susto no pessoal, tá? Hoje não poderia ser diferente, né, o nosso vídeo, que hoje é o dia 2 de abril, né? Dia Mundial da né? Conscientização ao Autismo, né? E a gente veio aqui para falar um pouco sobre o autismo, sobre tudo que acontece, né? Na vida da família atípica. Então, pessoal, é um dia mundial, né? Da conscientização da pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA, né? E a gente vê cada coisa assim que acontece, né? Hoje mesmo vi uma notícia que aqui na minha cidade uma criança autista foi deixada dentro do carro. Eu não sabia dessa notícia, hein? Acabei de ler a notícia, sabe? Então, coisas que acontecem com os nossos autistas, assim, que são barbaridades, e fora o que acontece que a gente nem sabe, né? Não, mas a maior parte da situação a gente não vai presenciar e não. Principalmente pai e mãe. A gente agora é complicado. A nossa vontade é estar sempre junto com o Pedro, mas como a gente luta por ele ter a autonomia dele, a independência, é até incoerente, né? Eu falar, né, que a gente luta tanto por isso e a gente tá sempre querendo ficar perto dele. Porque parece que se a gente estiver perto, nada vai acontecer, a gente vai defender e coisa, né? E não é bem assim, né, pessoal? Então a gente tenta ensinar pro Pedro tudo o que é correto, o que é certo. A gente não inventa história, a gente fala a realidade, né? Ele graças a Deus, é uma criança que ele é muito inteligente, né? A gente explica e ele absorve o que a gente explica e isso, graças a Deus, né, que ele continue assim e que leve isso para a vida dele. Então, a gente também gostaria muito de falar sobre as leis, né, que os autistas são amparados por leis que infelizmente não são validadas, né? O nosso caso, um caso recente, o plano de saúde não liberou uma terapia que ele tem direito. Psico, né? Psicopedagogia. Então, a gente fica se sentindo como se fôssemos palhaços, porque a gente corre atrás, a gente busca, né? Pelo menos nós, tanto eu quanto o Alex, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do Pedro, a gente faz, a gente vai atrás, né? E quantas pessoas que não têm a informação, que não de que para melhorar a qualidade de vida do autista é a terapia. Sem a terapia, sem o... Como é que é a palavra que tu gosta muito de usar, amor? A única palavra que eu posso ter, tem gente que sabe mais, é o suporte qualquer. E não só em relação ao TEA e ao autismo, qualquer tipo de transtorno. Que às vezes é até meio estranho. Essa palavra também eu acho meio estranha, transtorno. Mas a única palavra que eu vou falar é suporte para qualquer criança. Ou até o adulto. O suporte que o pai ou a mãe pode dar, ou a escola, qualquer coisa que aconteça para melhorar, para dar sustentação
no aprendizado, Na qualidade de vida. na qualidade, principalmente na qualidade de vida deles. E qualquer um tem direito. Qualquer um. Qualquer pessoa pode pleitear isso aí. E eles são amparados por lei, né, pessoal? Até eu separei algumas das leis aqui, né? Uma das leis mais recentes que ampara a pessoa com autismo é a Lei 12.764/12, que determina que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Tem a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764/2012, que criou a política de proteção das pessoas com autismo, assegura os direitos como uma vida digna, integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, suporte, segurança, né? E o lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde, direito e educação. Essa é uma das leis mais importantes que nós temos para as pessoas do espectro autista. E também a lei que foi criada pelo Marcos Mion, né, que é a Lei Romeu Mion, né, que é a 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que é a lei... Ah, não, paraí, desculpa, pessoal. A lei denominada Romeu Mion altera a Lei 12.764. Daí a Lei Romeu Mion é a Lei 9.265, de 12 de fevereiro de 96, que é a Lei da Gratuidade dos Atos da Cidadania, para criar a carteira de identificação da pessoa com um transtorno do espectro autista, o CIPTEA. Me alcança uma hora minha carteira que eu vou mostrar também. Que ela é de expedição gratuita, né? O Pedro tem, né? Que identificação, né? Nós fomos atrás, é uma carteira de identidade. É uma carteira de identidade do autista. Né? Nós fomos até foi uma monção que teve da entrega das carteiras. Ele tem o RG dele normal e tem a identidade autista. Não vai dar para aparecer porque eu tô com a ring light ligada. Quem sabe se eu desligar só um pouquinho. Só um pouquinho, Aí, ó, melhor. É a CIPTEA, vai aparecer virada, né, pessoal? Que o Pedro tem. Aqui tem todos os dados dele. Tem um QR Code atrás também. Aqui a nossa identificação. Com QR Code. Um QR Code. E o QR Code com todos os dados. Endereço, telefone, se o Pedro é alérgico, se ele se perder, contatar alguém. Então, o endereço, tudo, telefone de várias pessoas pedem nessa CIPTEA. Quem tiver interesse de fazer, eu posso mandar o link que a gente faz pela internet. Ou então no gabinete do vereador Ademar Pozobon, aqui em Santa Maria. Eles também fazem o pedido da CIPTEA, que é a carteira de identidade autista. Para ter identificação, né? Por que, gente? Que é uma boa. Que nem várias situações que a gente passa, né? O que a gente vê as outras pessoas passando. E até uma amiga minha fala, acho que a gente teria que andar com o laudo tatuado na testa ou carregando, como já me pediram no lugar para mostrar o laudo dele. E a carteira de identidade autista é mais fácil, né? Do que tu andar com aquela folha de papel do laudo. Eu ando com os dois. Eu ando com o laudo do médico, né? Na minha carteira e com a identidade do Pedro. Mas é isso, então. Hoje nós estamos aqui, eu e o Alex, pedindo... Por acaso, eu cheguei mais cedo, né? Pedindo informação, porque eu sempre falo assim que a informação nunca é demais. E o preconceito. E tudo que os autistas, não só autista, mas todas as pessoas com algum tipo de alguma doença ou um transtorno sofrem, só hoje, acho que no mundo que a gente vive hoje, só vai ser combatido com informação. Sabe? Por mais que a gente fale que nós somos amparados por lei, quando a gente vai num lugar
e nos negam um atendimento ou qualquer outra coisa que é garantido, tipo no caso pro Pedro, e eu falo sobre a lei, e não acontece, se eu chamar a polícia, a pessoa que tá me negando não vai ser presa, então não é sendo preso, não é a gente, Informação. sabe, é informação, sabe? Informação. Como eu falei no vídeo sobre como a gente descobriu o autismo do Pedro. A gente tem que ter preferência em filas de atendimento, mas não é pra gente passar na frente de todo mundo, porque a fila tá muito grande. Não é, pessoal. É porque nossos filhos têm crise quando estão em lugares com muito barulho, muita gente, muito movimento. Uhum. Hoje eu vendo aquela... onde tem muito estímulo, pode notar que eles sempre vão sair do rumo deles. Que o Isso aí é autista, certo. ele tem mais neurônios que nós. E quando tu grita perto de um autista, é como se ele estivesse batendo nele. Então, Por causa do estímulo. Então, várias pessoas falando ao mesmo tempo dentro de um lugar com barulho, com movimento, com coisa. A gente precisa de atendimento preferencial pra gente sair dali de dentro de uma vez desse lugar, desse mercado, desse banco, dessa loja. Não é por ter passado na frente do pessoal por passar, é porque para evitar esse tipo de situação. Para evitar isso. E só vai saber disso quem passar. O dia que passar por isso, mas aí, não que a gente esteja desejando. Mas aí, como tu tá falando, é questão da informação. Ninguém tá livre, gente, de ter um filho com algum tipo de transtorno. Algum transtorno, com alguma síndrome, com alguma doença. Ninguém tá livre. Sabemos que o autismo não é doença. Não é doença. É uma condição. É uma condição. Mas eu tô já falando no geral. E ninguém tá livre que isso aconteça na família. Então a informação, se vocês conhecem alguém que tenha autismo, que seja Down, que tenha não qualquer tipo. Aí, se informe, pessoal, sabe? Não precisa vocês fazerem nada, mas pra ti saber o que tu precisa fazer nessa situação, sabe? Como agir e respeitar, né? Isso. Inclusão, que é a tão famosa inclusão. Nós, pais de autistas, a gente sabe que a inclusão não existe em lugar nenhum. É só na palavra. É só uma palavra bonita que inventaram. Na prática... Não existe. Pedimos inclusão. E, principalmente, o que a gente pede é respeito. Nada mais. Respeito pelas crianças, pelos adultos, pelos adolescentes. Sim, no geral, pelos né? nossos autistas. Se você não conhece, se você não se interessa pelo assunto, só se informe. Simplesmente respeite. E se informe sabe? Não julga uma família, sabe? Que às vezes vocês acham que estão brigando, que tá fazendo uma birra a criança, mas não é, ele tá no momento de crise, não julguem. Porque hoje é a maneira dele se defender até. A gente não pode, porque a gente não sabe se a criança... Quantas vezes antes do Pedro eu era adolescente e eu via, sabe, várias vezes assim, criança gritando e eu falava assim, meu Deus, que criança mal educada. Sem saber a situação, né? Se não era um autista tendo uma crise. Então é isso que eu falo, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E hoje eu peço perdão para Deus porque eu não sei se ele não era um autista em momento de crise. Então, assim, ó, respeito é o que a gente pede. Pedimos que nossos filhos não sofram preconceito, que não sejam excluídos. Sofrer bullying de qualquer tipo. Bullying. Em qualquer lugar, em qualquer momento. O Pedro não é convidado para nada, gente. Mas isso não é porque o Pedro, ele é uma criança maravilhosa, sabe? E eu fico tão chateada, sabe? Que eu vejo assim, ó, que aconteceu em outra escola e coisas, mães conversando que o passeio tinha sido maravilhoso, tinha sido muito bom, que não sei o quê. E a gente não ficou sabendo porque o Pedro não foi convidado para participar do passeio que a escola fez. Entende? Então, é empatia,
Sabe? É óbvio que eu não iria mandar o meu filho sozinho no passeio da escola. É óbvio que a gente, ou eu ou o Não, Alex, a gente tem que a ir gente junto. tem Nunca a gente tem a ele noção vai. exata que tem algum de nós tem que ir para poder dar como eu falei no início do vídeo, é suporte. Toda criança precisa de suporte. O autista ou qualquer que a gente está falando, mas ele para ele se sentir mais confortável, se ele for sozinho com uma pessoa, não que de repente ele não vai acontecer, pode até ir, mas na hora da crise ele vai procurar o pai ou a mãe. Ou aquela pessoa que você tá sempre próximo, que está sempre carregando para vai para a escola, vai para o médico, vai para uma terapia, que no caso no caso dela, da Cat, até quem mais convive com ele, vamos dizer, é ela, porque eu trabalho, né? Mas isso não quer dizer um de nós sempre vai ter que estar Sempre dando vai o estar. apoio, vai estar ali. E, Sempre vai estar. e para mim a pior sensação é não saber, geralmente só estar na escola, se ele está com ela, eu até fico mais tranquilo. Mas para mim a pior sensação é quando eu tô trabalhando ou quando eu trabalho de noite, não saber o que está acontecendo longe dele. Só que a gente não pode ser, a gente não é Deus para estar em todos os lugares. A gente só imagina e reza para que nada aconteça. E isso não quer dizer que só por ele ser autista, para qualquer criança, qualquer pai, mãe. Uma coisa que eu vejo aí na rua, geralmente, aí, às vezes, as crianças andando sozinhas. Claro, não sei se isso é uma coisa que eu me indigno. Criança com 3 4 anos zanzando no centro, ou só. Aparentemente tá sozinho. Tá zanzando lá, que pode acontecer com a criança? E se um gente inventa de falar, uma vez eu quase levei um tiro na cara, Mas é o que eu tô dizendo, daí sabe só? a pessoa, a primeira coisa que Não vai foi, falar, amor? mas o cara vai ser agredido se falar qualquer coisa, a gente tá errado. Nós estávamos na pracinha ali embaixo com o É, Pedro. perder casa. E nunca mais, depois disso, acho que faz uns 2 Se não anos. tem, se não 3 tem. anos que a gente não vai. É, porque 2 então não tem anos. condição. Não tem condição. E nós estávamos na pracinha com o Pedro e tinha um grupinho lá. Bebendo, fazendo outras coisas. E aí tava aquela criancinha, acho que tinha uns 2, 3 anos, de fraldinha subindo no escorregador. A gente tava por ali cuidando, né? Mas que perigo cair lá de cima do escorregador e quebrar a cabeça, né? Imagina, pescoço. E daí veio o cara correndo e falou: ai, sua louca, falou assim pra criança, né? Sozinho, eu disse assim, mas tu tem que ter mais cuidado com essas crianças na pracinha. Olha que perigo isso aqui, esse inocente mal andando aí, chega escorregada aí, cai aqui de cima. E ele ficou brabo e disse, como é que ele falou, amor? Hã? Depois se a Depois a gente dá um tiro na cabeça, é assim que ele tem Depois gente que se a resolve gente essa dá um questão. tiro na cara, acham ruim ainda. É o que é mais fácil. O que é mais fácil fazer? Foi isso que eu ouvi numa pracinha do Então, pai. que nem eu já falei pra ela, às vezes a gente tá vendo as coisas erradas, por mais que a gente tá vendo errado. Só que a gente não sabe o contexto. Então, tem que deixar. Mas que eu fico, pai, aí eu fico pensando, isso que eu sou pai tardio, como não sei se a gente já Nós, falou. né? Nossa, eu com 41 anos, eu sou o filho, eu sou o mais velho de 6 irmãos, então a gente, como mais velho, eu vi os pequenos sem criar. E uma coisa que a minha mãe, a finada mãe sempre dizia, que a gente tem sempre, como se diz, zelar pelos teus irmãos, Pelos mais, nossos. pelos nossos, no geral. E eu não sei se é eu que. Talvez a minha cabeça seja muito. Sei lá, muito. Pensamento antigo, mas pra mim a família é importante. E quando eu digo, eu vou trabalhar, às vezes eu não vou trabalhar tranquilo. E quando eu não chego em casa, não vejo o Pedro, não vejo ela, as pessoas que eu gosto, eu não sossego. Então, isso aí, como eu digo, a gente tá falando do autismo, mas é no geral. Não é só questão do autismo, é no geral. É cuidado, é como ela disse, empatia em relação a tudo. Aí a gente tá ficando, tá numa época a gente nem, como é que se diz, da informação, da internet, tudo. Tudo E nas nossas mãos. parece que a educação em geral, tudo tá se esvaindo, mesmo com toda a Se informação perdendo. que você perdendo tempo, se esvaindo. Se perdendo. A palavra usar esvaindo, porque é complicado. Nossa, esse mundo que a gente tá vivendo. Mas é só isso aí, pra gente poder conviver com um autista, com uma criança. Até não gosto de usar essa palavra normal. Criança é criança. Independente do. Mas é isso aí, empatia. E para quem tem filho autista, tem parente autista, que não tem muita informação, a única coisa, no geral, independente de criança, é suporte. Porque a única coisa é suporte. Se puder terapia. O Pedro, como eu já falei, não sei se eu já falei no outro vídeo, e quando a gente fazendo as terapias, principalmente como é que é o nome da na clínica Compreender para Atuar,
Eu sou agradecido ao Brian, que já não tá mais lá, a Thaís, o Pedro, Fernanda. nem Fernanda, ou os outros também. Mas menos de A um tia ano, Natana, que tá fazendo um menos- trabalho maravilhoso Aham. com o Pedro na Isso. universidade. menos de um ano. Agora fechou, né? Agora mesmo, esse mês, né? Fechou um ano. Márcio. No março, agora que ele tá fazendo Progresso. terapia. Menos de um ano. Progresso dele. Não, é. Na fala. É Visível. é visível. gritante. Ele tem uma dificuldade, mas é assim, é impressionante. Eu falo pra você, papai de autista, seja qualquer suporte, o único jeito é suporte. Corra atrás. Eu sei que é difícil. Graças a Deus a gente tem nosso plano de saúde. E a gente graças sabe que é ao difícil. trabalho do Alex, né? Mas mesmo assim, é difícil. Mas corra atrás, pessoal. Tem a PAI, tem a Secretaria de Saúde, médico que possa dar ali o que a criança precisa para o tratamento e corra atrás. A gente sabe que demora, mas não deixe de ir atrás dos direitos do seu filho. São direitos, direitos. Eu não sosseguei enquanto eu não consegui carteira de passagem pro Pedro, a carteira de identificação autista, o negócio esse que ele recebe, o BPC. BPC. Então, assim, ó, eu Mas tudo procurando pela lei, né? pela lei e Usando a lei. ser direito dele, sabe? Agradecer, posso? Não posso falar o nome dela. Ah, não posso falar, tá? Não. Mas a advogada. A nossa advogada. Agradecer que foi uma pessoa que ajudou bastante, né? Mas não dá pra falar, eu sempre me Por esqueço, enquanto, não dá não. pra falar. Mas é assim, procurando só com a lei. Pegar um advogado e procurar. Não é incomodar, só procurar o direito, como Vou toda conversar pessoa. com ela um dia, o dia que ela estiver aqui na cidade. Ela vai ver Pra o vídeo, nós ela vai saber gravar que é um vídeo falando sobre isso, os direitos que os autistas têm, sabe? Que a maioria do pessoal eu não acho sabe, que né? isso Não tem um noção. assunto muito interessante de ser falado. Que várias coisas, tem muitos pais que não sabem que tem, tipo, esse benefício que a gente conseguiu do Pedro. Tem muita gente que não sabe que tem esse benefício, que eles podem receber esse dinheirinho. Então, isso aí é um assunto muito bom de ser falado. Convido até ela, né? Se ela aceitar gravar, a gente pode gravar, né? E é esse o vídeo, pessoal. A gente, como pais de autistas, a gente não poderia deixar de vir falar sobre, né? O dia. Eu queria pegar, eu não sei se pode falar o nome do. Agradecer, né? Até as gurias, a Josi lá, que a gente. Umas coisas que a gente pega e tem noção, assim, é por causa delas também, de conversar. Da FASME a e as Josi, gurias. a Ana, E do podcast, né? as gurias do Maternando. Maternando Eu no agora Espectro, não que a tenho gente olhado assiste muito porque eu quase não A olho Patrícia. por causa dos meus horários, mas quando eu posso eu olho. As gurias, ó, o pessoal que vai lá. Tem um curso que eu vou fazer agora Porque tem muita coisa interessante ali. dia 8, Terapeuta, acho, né? começa um curso com um médico que ele é pai de 2 filhos autistas e é um curso de 3 dias que a gente vai começar a fazer. E é isso, pessoal. A gente pede saúde pra mim e pro Alex, pra gente continuar nessa nossa luta, nossa jornada com o nosso filho. Pra né? mim, eu não tô ensinando nada. Eu tô aprendendo todos os dias, desde o nascimento dele. Apesar de eu me culpar, porque eu fiquei 3 anos praticamente da vida dele eu não vi ele crescer. Porque na época eu viajava, eu só chegava sábado, às vezes viajava no sábado, chegava só domingo, tinha só o domingo, depois passava toda a semana. Isso aí até, às vezes eu fico pensando, tô sozinho, fico pensando que eu perdi essa parte aí. Mas não foi porque eu simplesmente virei as costas, mas é que naquele momento é o que eu tinha de momento. Então por isso que eu agradeço sempre. E voltando a como é o nome da guria mesmo, que eu não sei. A Patrícia do Maternando. E as outras pessoal, as terapeutas, tem a doutora, não sei se é advogado, eu sei que não vou lembrar o nome, mas eu sei quem foi lá. Porque tem muito assunto bom ali que pelo menos o cara educa, se educa. E não esquecendo, né, que sábado agora a gente vai estar lá se Deus quiser, o Alex vai poder estar, né, amor? Vamos ver. Vamos ver, não sei né? ainda. Vai lá na praça, né? Conversando sobre o autismo, né? E cada um de nós, cada família, cada pai, cada mãe tem um jeito de uma visão diferente, né? Pra trocar a experiência, né? Isso aí. E é como eu falei, né, naquele outro vídeo,
que o que me ajudou muito foi a troca, né, com outras mães, em salas de espera, né? Que a gente nem sabe o nome, a gente conversa sem saber, mas isso aí é uma das melhores coisas que existe. E eu me tornei, assim, uma defensora, assim, muito da causa, né? Pelo meu filho e por outros autistas também que a gente conhece, né? E graças a Deus, Deus me dá bastante... como é que fala? Perdi Te dá o caminho, a luz, uma direção. a direção. Né? Mesmo às vezes a gente se abalando por certas coisas, mas não. Se abala. Olha, não é fácil. A gente não é de ferro. A gente cansa, né? Daí batendo Nós na mesma somos tecla, mas fortes, nós somos pais cansados. Cansados porque... Mas a gente não desiste, né? Não por cuidar dele. Mas cansado pelas coisas que não funcionam, né? Pelas promessas que pelas não... indiferenças. Pelas indiferenças, pelas promessas que tem e não acontece. Então a gente é cansado disso. É revoltante, sabe? Ter tanta promessa, tanta... É a promessa, né? Que vai ser assim, que é lindo, que vai ser assim, que vai ser assado. E a maior parte sempre se esbarra na burocracia. Sabe? Então, a gente luta, né? A gente luta. Cansado, mas não sem desistir. Nunca desistindo. Dá um passo para trás, Nosso mas... filho é o nosso bem mais precioso. E é por ele que a gente vive hoje. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Se não fosse pelo Pedro, Não sei também. Se eu estaria aqui hoje. Foi uma coisa de Deus em relação a nós. Ele teve que vir na época que teve que vir pra mim, nós, pra ti, né? Pra mim, pro Alex. A gente E se eu conheceu sempre falo. A gente se conheceu numa fase que eu não tava bem, que eu não sabia nem pra que lado eu ia, porque pra mim era indiferente o caminho, se eu fosse viajar pra, sei lá, longe, eu estivesse em casa. E é que não dá pra explicar. Era pra acontecer e pra ele vir pra Nós nascemos pra trazer a luz pra nós, né? Nós nascemos Nosso pra caminho. ser os pais do Pedro, né? Nessa época que ele veio, nessa família. E como eu sempre falo, nessa vida e em outra, com certeza outras que virão. Porque eu acho que uma vida só é muito pouco pra gente ser pai do Pedro. Eu tenho umas crenças que talvez pra muitos não seja, que nada é por acaso, né? Não é nem pegando e falando, tudo frase pronta, mas nada é por acaso. Nada é por acaso. O que é meu vai vir pra mim. Eu posso só desviar o caminho por um tempo. Mas o que tiver acontecer pra mim vai vir. Eu posso desviar, tentar desviar, mas uma hora vai acontecer. De bom, de ruim. Mas nesse caso, pra mim, foi a melhor coisa da minha vida. Com certeza. E a gente aprende todos os dias com ele. A gente não tem um dia desde que ele nasceu que a gente não deu uma risada. Eu até às vezes eu tô chateado com alguma coisa e ele vem e começa. Pai. Você é o melhor pai do mundo. Aí não tem como o cara não desabar. Eu até nem gosto de chorar. Mas. Tu é um paizão, amor. Vem me dar um abraço no pai. O que você fala pro pai todo... O que você fala pro pai todos os dias? O Temer é o pai do mundo. Pausa o vídeo. Deixa o pai se recompor. O Alex se emociona. O Alex é muito emotivo. E ele se emociona muito. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer... deixa a mãe encerrar aqui, tá, filho? Eu quero agradecer a todos por estarem nos acompanhando, né? Acompanhando a nossa família. Que é muito importante pra nós. Esse canal não é só pra mostrar rotina e coisa, mas sim, como eu sempre falo, a informação, a realidade da nossa família, atípica, família que tem uma criança autista, e eu mostro as dificuldades, as alegrias, as tristezas, as emoções. Então, é vida real mesmo, e a gente se ama muito. Nós três, assim, a gente não imaginamos um sem o outro.
Ajuda, ajuda. O Gobeto. Então é isso. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Ah, e se puderem ir sábado de manhã lá na praça, vamos estar lá junto com a Fasme, né, filho? Sim. O pai não sabe se vai, né? Manda beijo pro pessoal. Beijo, Desculpa, pessoal. desculpa me descompensar. Pausa o vídeo. Não tem que se desculpar. Pausa. Ui, que susto.